No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma demonstração e também vai ser aí um vídeo de instrução do uso da skill Me Escute, com suas atualizações até a data de apresentação desse vídeo. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês e logo depois a gente parte para o vídeo. Eco, atenção. Posso auxiliar? Ligar luz do quarto. Algum outro desejo? Ligar luz do banheiro. Deseja mais alguma coisa? Ligar fitas. Mais alguma coisa? Desligar fitas. Deseja mais alguma coisa? Desligar luzes. Algo adicional? Espere. Podemos seguir? Cancelar. Ok. Isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Conhecer a skill Me Escute, aprender a usar e também os seus macetes e vertentes aí importantes no uso em relação à automação comercial ou então residencial. Vamos lá, vamos para o vídeo. Fala galera, Diego de volta aqui hoje. Como vocês viram na abertura do vídeo, hoje a gente vai falar sobre a skill Me Escute, suas possibilidades, vertentes, atualizações. Também vou dar exemplos aqui de uso, tanto para você que adquiriu a skill e está querendo tirar dúvidas sobre o uso da skill, quanto para você também que não conhece as possibilidades de uso da Alexa a nível comercial, ou então até mesmo para poder aplicar dentro aí da sua casa, galera. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para você que se você chegou aqui agora no canal, não esquece de se inscrever, de compartilhar esse conteúdo, de acompanhar o nosso material. Tem muita coisa em relação à automação, Node-RED, Alexa, algumas coisas em relação ao Home Assistant, e a gente vai poder dar continuidade aí aos projetos de automação, exemplos e também mostrar aí o que é possível fazer em relação a muitas coisas que às vezes a gente tem dúvida ou então quer fazer e não sabe como fazer. Também, se você quiser entrar em contato com a Neway para adquirir a skill, no caso que apresentando hoje aqui, ou qualquer tipo de serviço em relação à automação, pode entrar em contato com a gente aí através do telefone aqui no cantinho do vídeo. Também pode ajudar o canal clicando no botão valeu, virando um membro para poder ajudar a gente estar continuando com um projeto aí de apresentação de vídeo aí para o canal, que às vezes demanda tempo, às vezes consome alguma coisa em relação a tempo e a gente precisa executar esse tipo de material. Bom, dando continuidade aqui, eu queria falar um pouquinho sobre a skill Me Escute, o que ela faz. Primeiro, eu preciso dizer que o que vocês estão vendo aqui é um Node-RED instalado num Orange Pi, um 02, com 1 GB de memória, tá? Com acesso externo e tudo mais, podendo acessar de fora de casa, assim como o painel do próprio Home Assistant que vocês viram na abertura do vídeo. Tudo isso tem acesso externo para comando da casa. Eu uso aqui também o Zigbee 2 MQTT como integrador dos meus dispositivos. Vou carregar aqui para vocês verem. Ele carrega, né? Eu sincronizo todos os dispositivos da casa em relação a ele, jogo dentro do Node-RED, crio o meu front-end, as automações e tudo mais para controle desses dispositivos aí, tá? Serviço também que a gente presta em relação à consultoria para você poder estar montando o seu, caso você queira montar um sistema automatizado aí de confiança, joia? Bom, outro detalhe importante também, a skill Me Escute, para você poder usar a skill Me Escute, existem duas vertentes, né? A primeira é você ter um acesso externo, ter um link de acesso que a Alexa possa enviar os comandos para dentro do seu sistema ou através do MQTT, tá? Ambos os processos são seguros, a gente usa plataformas seguras em relação a isso, tá? Em relação ao MQTT, a gente tem servidor particular para uso do mesmo, tá? Então não se preocupe, é claro que para quem usa aí servidores abertos, também não tem problema, ela pode funcionar em servidores abertos, caso você queira aí ou tenha o seu servidor, ou até mesmo você tendo o seu link externo aí, vai funcionar tranquilamente. Única e exclusivamente, a skill precisa ter um Node-RED para rodar. O que vocês vão ver aqui é um sistema de automação mais avançado. Então, não é possível fazer o que vocês viram no vídeo, viram na abertura do vídeo, usando apenas a Alexa. É necessário ter um Home Assistant ou então um Node-RED. No caso do Home Assistant, a gente tem versões exclusivas para ele, tá? Lembrando que a confiabilidade do serviço em relação ao Home Assistant fica por conta da integridade do próprio Home Assistant, tá? É necessário ter o Node-RED dentro do Home Assistant para poder rodar também, ok? Bom,
como é que funciona a instalação? A gente instala a skill dentro da conta do próprio usuário, tá? No caso, a gente instala a skill lá dentro, não sofre com atualizações, os valores são únicos, tá? Não há cobrança mensal, nem nada do gênero, e a única coisa que a gente acaba cobrando posteriormente são atualizações, ou então aí coisas que venham a ser necessário consertar a skill por algum tipo de modificação que o usuário tenha feito. Ela é imutável, o código é imutável e totalmente atualizável pela própria Amazon, então segue os padrões dela, então não tem dor de cabeça com problemas de atualização. Tá? Bom, eu vou explicar para vocês o que acontece, como é que ela funciona primorosamente aqui, né? A skill tem o objetivo de, através de uma palavra de invocação, entrar num universo onde todos os comandos que você dá a ela são enviados para dentro do Node-RED e, consequentemente, filtrados para você poder usar diretamente em comandos. Como assim? Eu vou exemplificar aqui para vocês. Eu tenho aqui uma skill de exemplo via MQTT. E o que acontece é, quando eu dou o comando que eu previamente cadastrei, né, dentro da skill, ela envia para dentro do Node-RED e eu acabo filtrando, tá bom? Nessas versões novas aqui, a velocidade melhorou muito, tá, em relação às outras versões, e também a utilização aí de localização da Alexa, ao qual você fala, atribuição de ID ao dispositivo. Como é que isso funciona? Vou dar um exemplo aqui. Echo, atenção. Estou à disposição. Ligar luz do quarto. Tem mais algum pedido? Desligar a luz do quarto. Tem mais algum pedido? Não. Ok. Perfeito. Vocês observaram que no momento que eu falo a palavra atenção, eu entro dentro da skill, tá? E essa é a necessidade. Não tem como a gente fazer a atribuição de tantos comandos e também da efetividade do que a própria skill faz sem palavra de invocação. Existem macetes que a gente pode ter aí para poder fazer a ativação direta, mas não é recomendado. No próprio canal a gente tem aí como você pode ativar a skill usando apenas a palavra Alexa, mas por detrimento do uso de nós que são terceirizados, a gente acaba às vezes tendo problema com a estabilidade desse próprio serviço, mas serve como exemplo e também de uso de aprendizado, tá? Bom, falando a palavra atenção, você entra dentro de um exemplo conversacional simples, onde a Alexa te pergunta sobre os comandos que você quer dar a ela. Como vocês viram, eu dei 3 comandos aqui, né, que foi ligar, desligar e o cancelar. Aqui no canto superior direito, vocês conseguem ver que eu tenho aqui os envios, os payloads da skill. O que acontece é que ela envia para o tópico MQTT, onde eu observo, e ela automaticamente consegue fazer esse tipo de atribuição. Esse tipo de configuração aqui não precisa de acesso externo, porque ambas as pontas de uso estão observando um tópico, um servidor online. Tá? Então não necessita de acesso externo. A gente tem também outros tipos de skill que fazem a mesma coisa funcionalmente, mas usam acesso externo. Você precisa ter um link para que a skill envie diretamente para esse link, tá? Não é necessário. E ambos têm o mesmo nível de segurança, então não tem nenhum tipo de problema. Bom, aqui como vocês podem ver, nós temos o comando em si, aqui recebe um objeto, né? O objeto aí é um payload que contém 2 informações no caso aqui, que é o comando que eu dei e o dispositivo que eu usei. Esse é o padrão de envio atual da minha Scout. Aí você fala, pô, Diego, por que tem um dispositivo? Bom, imagine a seguinte situação. Imagine que você queira criar um comando de ligar luz, perfeito? Ele é genérico, não atribui o ambiente. Se você por acaso tem um ambiente em cada localização, você pode usar a Alexa localizada nesse ambiente para poder executar o comando que você quer em relação a Alexa. Então, supondo que você fale aí, ligar luz com a Alexa do quarto, esse dado aqui de dispositivo consegue fazer essa distinção de o que você vai acionar e acionar a luz do quarto, tá? Bom, eu vou me aprofundar mais nisso daqui, isso é só um exemplo, e agora eu vou lá para dentro da skill para a gente poder saber como é que a gente pode estar cadastrando e usando isso daí. Bom, vamos lá. Aqui dentro da área de desenvolvedor, né, que é a área onde você vai aí estar utilizando, né, quando você fizer a instalação da sua skill direitinho. Bom, você tem aqui, eu vou clicar aqui na skill Me Escute, você pode ter mais de uma, que eu tenho dezenas de tipos de skill para teste e outras que já estão em funcionamento. E aqui no canto esquerdo, né, nós temos aqui os tipos de slot,
que nós temos na Mi Escute, a gente tem 4 tipos de slots, tá? É o slot de continuidade, espera, finalização e diretos. O que o slot de continuidade faz? Como o próprio nome já diz, quando você dá um comando que está inserido dentro do slot de continuidade, ela vai te perguntar se você quer mais alguma coisa, e isso vai entrar num looping até você executar um dos comandos de finalização. Ok? Comando de finalização, como o próprio nome já diz, é um comando que você vai dar que vai finalizar a interação, seja ela qual for, de continuidade, de espera ou qualquer coisa do gênero. Comando de espera, o nome já diz também, entre um comando de continuidade ou outro, você pode dar um comando de espera e ela entra num looping de 7 segundos aguardando, tá, o tempo que você pediu para poder executar, e depois desse tempo ela vai te perguntar se você quer mais alguma coisa, vai fazer um relato sobre a continuação do processo que você pediu para aguardar. Comandos diretos é basicamente a mesma coisa que um comando de continuidade, com a diferença de que ele não entra em continuidade. Você fala o comando e ela envia o comando para dentro do Node-RED sem entrar no loop, já finalizando automaticamente, perfeito? Como a gente faz o cadastro desse tipo de comando? Bom, aqui tem uma das coisas também muito poderosas da skill, que é o seguinte, como vocês sabem, regionalmente, muitas vezes a atribuição de um comando tende a ser verbalmente diferente em alguns lugares, ou até mesmo em alguns tipos de cultura regional, você pode falar uma forma diferente, ou então querer dar um comando diferente para fazer um determinado comando simplório, né? Dentro dos slots, a gente cadastra da seguinte forma, a gente vem aqui, cadastra o comando, vou botar aqui ligar, deixa eu ver, ligar varanda, ok? E esse é o comando radical, esse é o comando que vai ser enviado para dentro do Node-RED. Vale lembrar que evitem colocar espaço no início, espaço no final e sempre cadastre em minúsculo. Também aqui no radical, esse slot aqui em cima, é tendencioso a ficar melhor o processo quando você coloca o mínimo de palavras possível para poder relatar um determinado comando. Aqui eu já sei exatamente, é ligar a varanda, perfeito? Depois que eu cadastro esse comando radical, eu dou um Enter, ele desce, certo? Vem aqui para valores. Depois que eu adicionei ele em valores, você pode dizer assim, pô, mas eu não quero falar ligar varanda para significar esse valor radical. Você pode vir aqui e colocar um sinônimo. E essa é uma das coisas poderosas dentro da skill. Você pode colocar qualquer sinônimo e não precisa atribuir uma lógica de execução. Eu posso falar ligar varanda e botar aqui ligar prato amarelo. E ela vai enviar o comando de ligar varanda para dentro do Node-RED, sem fazer uma significância lógica do comando, tá? Ao mesmo tempo, você pode colocar variações desse mesmo comando para tornar a Alexa mais compreensível quanto ao comando que você quer dar. Isso significa que o ligar varanda pode ter aí vários tipos de comando que vão significar isso. Aí, evitando aquela coisa chata da Alexa de você ter que ficar falando exatamente o comando que ela tem que escutar para poder fazer determinada coisa. Isso comercialmente é muito bom porque se você tem um bom know-how, cria um bom aí JSON, né, uma boa estrutura, um bom banco de comandos, você pode colocar a skill para uso comercial e ela se tornar compreensível em qualquer ambiente. Eu posso vir aqui e botar, por exemplo, ligue a luz da varanda, acenda a luz da varanda, ou qualquer coisa que eu queira significar o comando radical ligar varanda, perfeito? E eu cadastro da mesma forma, sempre em letra minúscula, sem espaço no início, sem espaço no final, dando Enter, aí ele vai entrar para valor aqui, perfeito? Feito isso, a gente tem um comando criado. É interessante a gente criar o contrário dele, que é o desligar varanda. Perfeito? Lembrando, eu estou cadastrando ele em um comando de continuidade. Isso significa que o comando que eu dei aqui, ela vai me perguntar se eu quero mais alguma coisa. Vamos lá, coloquei o desligar a varanda, vou colocar aqui agora, apague a luz da varanda. Ou desligue a luz da varanda. Eu estou colocando só alguns aqui exemplos, mas você podem colocar mais exemplos aqui de sinônimo para poder trazer uma melhor usabilidade para a skill.
Perfeito? Isso aqui fica a critério de vocês. Esse daqui é o que a gente chama de comando simples, tá? Ele liga uma determinada luz. E agora a gente tem aqui a possibilidade de fazer um outro tipo de cadastro também que é muito poderoso. Imagine que você possa criar comandos compostos, onde você pede para ligar a luz da varanda e a luz da cozinha. Na skill, a única coisa que te separa disso é a própria atribuição da frase. Ela não faz distinção do que vai ligar, o que não vai ligar, e o que não vai ligar. Esse processo é feito pelo próprio Node-RED, essa manipulação é feita pelo Node-RED. Eu vou mostrar como a gente vai fazer. No caso aqui eu vou exemplificar um exemplo composto. Um exemplo composto, 2 comandos num único comando só. Ligue a luz da varanda. Não, vou botar melhor aqui, vou seguir o padrão. Ó. Ligar luz varanda e... Não, vou diminuir mais, ó. Ligar varanda e sala. Perfeito, ó. Esse é o meu comando radical que vai ser enviado para dentro do Node-RED. Eu vou criar variações dele, incluindo os contrários, tá? Ó, ligue a luz da varanda e da sala. Ligue a luz da sala e da varanda. Nesse momento aqui você pode estar dizendo assim, pô, mas não entendi muito bem o que está acontecendo, para que isso vai servir? Entenda, comandos compostos, continuidade, possibilidade de sinônimos para um mesmo comando, isso é muito poderoso no uso cotidiano da Alexa. Você vai, para você que chegou aqui agora e está vendo esse vídeo e está usando a Alexa há muito tempo, a Alexa tem uns problemas crônicos, horríveis, que eu não sei por que não são corrigidos, não sei por que essa utilização não vem para o Brasil ou coisa do gênero. E comercialmente se torna quase impossível a aplicabilidade dela, do quanto isso se torna chato. Por exemplo, se você tem várias luzes em casa, você imagina você ter que ficar chamando a Alexa toda hora para dar um comando. Você chega na sua casa e fala, Alexa, ligar a luz do quarto, Alexa, ligar a luz da sala, Alexa, ligar a televisão, Alexa, não sei o que, não sei o que lá. Toda hora, isso é horrível. Por isso é que o comando continuidade surgiu dentro da skill. Outra coisa interessante também é o próprio comando composto, onde você pode chegar e falar, Alexa, ligar a luz da sala e televisão, e ela executar isso de uma forma só. Tá? Lembrando, essa interação fica muito interessante, assim como eu mostrei na abertura do vídeo para vocês, sobre o aspecto de uso normal, dela conversar com você, te perguntar, isso fica bem legal. E também pode ser aí usado comercialmente, como eu já disse, e é bem confiável, tá? Quando utilizado normalmente sem problema nenhum, tá? Bom, beleza. Cadastramos aqui o ligar varanda, desligar varanda e um comando composto. Logo depois que você fez isso, é claro que no momento desse vídeo isso pode estar dessa forma ou pode ter mudado no futuro. A gente sempre dá um save para poder salvar o JSON aqui e depois a gente vem e dá um build aqui para poder ela fazer o aprendizado dos comandos que a gente acabou de fazer aqui em relação às nossas Alexas. Item importante também de ser lembrado. Quando você instala a Alexa numa conta, todas as Alexas que estiverem naquela conta vão poder usar normalmente a skill. Você não instala a skill por Alexa, e sim por conta. Tá? Então, se por acaso você tem aí, numa casa, tem 5 Alexas, quando você instalar na sua conta, todas as 5 vão funcionar igualmente. Outro detalhe importante também, Alexas virtualizadas tendem a não ter um aspecto muito bom de estabilidade. Exemplo, uso de celular, uso de Alexa Auto ou qualquer outro tipo de Alexa que seja virtualizado, uso no computador ou qualquer coisa do gênero. É claro que a skill não foi desenvolvida para isso. A skill foi desenvolvida para uso em Alexas normais, tá? Essas que você compra com telinha, Echo Show ou então a Echo Dot, vai funcionar normalmente. Agora, Alexas virtualizadas, eu já não posso dizer que esse aspecto vai se tornar estável, porque existem muitas vertentes que podem tornar aí essa skill instável nesse tipo de uso e que não necessariamente estão ligados à skill. São o uso da internet, conexão Bluetooth ou qualquer outro tipo de coisa, ok? Bom, dando continuidade aqui, já salvou o meu formulário. Quando eu vier para dentro, aqui no caso, ó, ligar varanda, desligar varanda, eu vou vir aqui e vou fazer o cadastro, né, dentro do meu Node-RED. Como é que eu faço isso? Quando a gente deixa o sistema pronto, a gente deixa um linkzinho pronto aqui, ó, no caso está linkando com outros, tá? E o que acontece, você copia esses 2 nozinhos de switch aqui para poder fazer a atribuição do seu comando, tá? No caso nosso é ligar varanda, tá? E eu vou exemplificar o lance do uso do ID, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ligar varanda. Ok.
Lembrando, esse é um comando contínuo que quando eu der, ela vai me perguntar se eu quero mais alguma coisa. Perfeito? Ó, coloquei ligar varanda. Mas aí o que acontece? Você fala, Diego, pô, eu tenho uma varanda no quarto de hóspede e eu tenho uma varanda no meu quarto. E eu quero só falar ligar varanda. É para isso que a gente usa o comando dos dispositivos aqui, tá? Eu vou exemplificar usando esse switch aqui para vocês, ó. E esse switch já conta com as minhas Alexas aqui. Então, vamos lá, eu copiei, vale lembrar que o primeiro payload que é vindo, no caso no objeto, ele é um payload comando, ele vai filtrar o comando. O nó seguinte de switch filtra o dispositivo, tá? E como é que você sabe usar esse tipo de atribuição? Imagine o seguinte, imagine que essa Alexa que eu acabei de dar aqui, o comando de finalização, seja da minha luz da varanda do quarto, tá? E o outro é do quarto de visita. Eu vou copiar aqui, ó, esse item, perfeito? E vou colocar aqui dentro do switch, ó. No caso, o seu vai estar assim, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui, ó. Ó, eu vou vir aqui e vou colocar a Alexa que eu quero que seja filtrada, tá? Então, significa que quando eu falar ligar varanda com a Alexa do quarto, vai passar. No caso aqui, vai passar se for ligar varanda e vai passar depois se for com a Alexa do quarto. Feito isso, o que eu faço? No meu caso aqui, é só pegar o meu link e ligar aqui a parte de acionamento da luz da varanda, tá? Aí você fala, Diego, e se eu tiver na outra varanda, você vai dar o mesmo comando. Primeiro você sempre dá o comando depois de cadastrar, que aí vai demonstrar para você aqui dentro do seu Node-RED como foi a Alexa que falou. Você copia o ID do dispositivo, cria uma outra saída, tá? Aqui vai ficar o mesmo ID, mas não tem problema, é só para exemplificar. E aqui a gente tem, ó, a saída da Alexa, no caso, do quarto de hóspede, digamos assim. Então eu pego aqui mais um link e ligo aqui a luz de acionamento aqui, né, no caso, o on da luz do quarto de hóspede. Isso significa que quando eu falar ligar a varanda com a luz do quarto normal, vai ligar aqui, e quando eu falar ligar a varanda com a Alexa do quarto de hóspede, vai ligar aqui. Com isso, você diminui a quantidade de cadastro que você precisa fazer, torna o diálogo mais bonito, digamos assim, e consegue setorizar a sua casa a partir da localização da Alexa, tá? Muito simples, nada demais. Lembrando, primeiro item, switch, payload, comando, filtro, comando, radical que a gente cadastrou lá dentro da skill, e o segundo switch aqui, chama payload dispositivo, filtra o dispositivo pelo qual eu estou falando. E assim direcionando para qual lâmpada eu vou ligar. Sala ou, no caso, quarto ou quarto de hóspede. Perfeito? Bom, fizemos isso aqui. Vamos voltar para dentro aqui das nossas skills, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o uso dela. Outro detalhe importante aqui no uso da skill é o seguinte. Nenhum dos comandos pode se repetir. Se você colocou desligar varanda aqui, ele não pode se repetir em um sinônimo e nem em nenhum dos outros slots. Tá? Ele é um comando único e funciona como um ID, digamos assim. Então você não pode repetir. Outro detalhe importante também. Apenas continuidade e comandos diretos são enviados os radicais para dentro do Node-RED. Comando de espera e de finalização usam não o que você cadastra, e sim um comando genérico, solicitação de finalização, solicitação de espera. E tudo que a Alexa enviar para dentro do Node-RED pode ser usado como comando. Eu vou exemplificar para vocês alguns comandos que ela vai dar aqui. Vamos lá. Echo, atenção. Posso auxiliar? Cancelar. Ok. Echo, atenção. Posso ajudar? Parar. Parar. Ok. Echo, atenção. Estou aqui. Me ajude. Não posso fornecer ajuda. Tente outra vez. Rato amarelo. Resposta sem cadastro. Espere. Podemos continuar? Finalizar. Perfeito. Olha só, galera. O que aconteceu aqui? Vocês podem ver que eu exemplifiquei vários tipos de comandos que estão pré-cadastrados dentro da skill e você não precisa tratar. Comando de finalização, solicitação de finalização, solicitação de parada, solicitação de ajuda, resposta não cadastrada, solicitação de espera, não houve resposta. Tudo isso a skill trata. Você não precisa pré-cadastrar. Qualquer coisa que você fizer, incluindo não dar a resposta. Então, vou mostrar para vocês aqui. Echo, atenção.
Pois não? Pois não? Perfeito. Como vocês viram, ela enviou de novo aqui, não houve resposta. Isso significa que dentro do processo de automação, você pode criar uma automação incluindo não dar resposta. Tudo é enviado para dentro do Node-RED em relação à interação com a Alexa e o uso da skill pode virar uma automação. Então você pode reagir a qualquer tipo de coisa, tá? Então, sem problema nenhum, você vai poder filtrar tanto o dispositivo quanto a resposta e fazer uso normal disso daqui, tá? Aí você fala para mim, poxa, Diego, se eu quiser criar um comando de ligar a varanda sem usar a localização. Bom, como eu disse a vocês, basta chegar aqui e usar o primeiro tipo de nó, que é o payload comando. Depois vir aqui e colocar, se você tem uma varanda só, no caso, não quer usar a localização, usa o dispositivo que você vai ligar. Assim como a gente tem outros usos aqui em cima, tá? Não tem problema nenhum, tá? Você pode tanto usar a atribuição de localização quanto não usar, e isso não é obrigatório, tá, galera? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui dentro do processo de cadastro. Como eu disse a vocês, não podem repetir os comandos, tá? Comandos de finalização e espera não são enviados para dentro do Node-RED, são apenas enviados comandos genéricos, mas o processo de cadastro em qualquer um dos slots é a mesma coisa. Você cadastra um comando e depois você atribui aí os sinônimos referentes a ele, tá? Para que você usa comandos diretos? Muitas pessoas me perguntam isso, a diferença entre comandos diretos e comandos de continuidade. Imagine que você tem uma automação dentro do Node-RED, o qual ela faz uma verificação dos dispositivos que está ligado. Eu acho que eu tenho até uma automação aqui que fala sobre isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Verificação de status. Bom, beleza, jóia. Bom, o que ela faz? Ela faz uma verificação de status dos dispositivos aqui, monta um diálogo conversacional e me diz o que está ligado e o que está desligado. Deixa eu ligar algumas coisas aqui para a gente poder fazer uso desse tipo de automação. Vamos lá. Echo, atenção. Estou aqui. Verificar status da casa. Ok. A luz da cozinha está acesa, computador está em uso. Perfeito, ó. Ela nem verificou aqui que a luz externa está ligada, então eu vou ter que depois verificar aqui porque isso aqui não está funcionando. Mas na verdade, isso aqui eu montei para um vídeo e uso muito pouco, mas cabe a verificação, é só para poder exemplificar do que se trata. Como vocês podem ver aqui, ó, é a verificação de status da casa. Esse é o comando radical que foi enviado pela skill. E o que acontece é que esse é um comando direto, tá? Vou até verificar aqui que ele deve estar cadastrado aqui dentro, ó, verificação de status. Tem vários sinônimos referentes a ele, ó. E o que acontece? Quando a gente monta um processo de automação ao qual a Alexa vai falar alguma coisa posterior ao comando, não pode ser um comando de continuidade. Porque imagine que você vai enviar o comando para dentro do Node-RED, vai fazer um processo que a Alexa vai falar alguma coisa e nesse momento ela entra em modo continuidade. Existe uma atribuição conflitante na automação. Então não funciona. Se por acaso você for criar algum tipo de automação em que a Alexa vai falar alguma coisa ou for algum tipo de comando de terminologia, né, para poder você desligar tudo, apague tudo, estou saindo de casa, você atribui esse comando a um comando direto. Isso vai fazer com que no momento que você der o comando, ela vai cortar, ela vai te dar o ok, que ela entendeu o comando, e vai enviar para dentro do Node-RED e vai cortar a interação, fazendo você posteriormente poder fazer o seu processo de fala com outras atribuições dentro da Alexa, tá? Isso é muito simples de se fazer, tá? É só você lembrar para que servem os tipos, né? Modo continuidade para poder falar comandos em continuidade, modo espera para esperar os 7 segundos, modo de finalização e comandos diretos, tá? Já falei para vocês sobre como cadastrar, possibilidades de comandos compostos, comandos simples, variação aí que vocês podem ter, mas ao mesmo tempo não podem repetir os comandos nem em sinônimos nem em valores, como usar isso em relação ao Node-RED. Então tudo é muito simples. No momento desse vídeo, a versão que a gente está usando da Mi Scout é essa. É óbvio que a skill sofre atualizações e podem ser que outros tipos de processo sejam implementados junto à skill. Bom, nesse momento, inclusive eu estou testando, além do envio de comandos de dispositivo, o ID do usuário. Então você vai poder usar o ID do usuário para poder fazer determinada automação. Ainda não tenho consistência desse dado, mas futuramente, tendo consistência, eu vou atribuir isso à skill e também vai poder ser usado aí como um switch aqui para poder ser filtrado. Se for o comando ligar luz, na Alexa do quarto e o Diego tiver dado o comando, ligar a luz.
você vai poder fazer esse chaveamento tranquilamente. No futuro eu vou estar atribuindo isso aí se funcionar, tá? Mas no momento, testado, comprovado aí tanto para uso residencial quanto para comercial, até mesmo industrial, a gente usa apenas esses dois dispositivos aqui. Vale lembrar, galera, que esse vídeo foi feito para poder treinar você que adquiriu uma skill, para você poder conhecer também o que seria uma skill de uso aí de comandos da Alexa, tá bom? Outros detalhes, como por exemplo, como foi instalado e tudo mais, a gente faz no processo durante a aquisição da skill. Como eu disse, você pode entrar em contato com a gente através do contato aí na descrição do vídeo ou o telefone que a gente deixou no início do vídeo aí. Eu vou deixar aqui agora também para vocês poderem ver. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente para poder tirando as suas dúvidas em relação a isso. Lembrando, para você que usa apenas Alexa, essa skill não vai funcionar. É necessário ter um servidor para você poder utilizar um Node-RED para poder fazer esse tipo de atribuição. Ela funciona no Node-RED dentro do HA Home Assistant, quanto no Node-RED também puro, tá? No caso aqui, esse é um Node-RED puro, não existe Home Assistant aqui e funciona tranquilamente. O Node-RED é um integrador de API muito poderoso e funciona tranquilamente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, como eu disse, entre em contato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado você, principalmente você que adquiriu a skill, a entender um pouquinho mais do processo e também saber como funciona esse tipo de atribuição para uso da Alexa. Até a próxima, galera. Valeu e tchau, tchau.